No AVNews de hoje, nós vamos falar da preparação do time do Vasco, que se iniciou hoje para a partida de domingo, a primeira da final da Taça Rio contra o Botafogo. Será que vai mudar muito o Vasco jogar de manhã? O que influencia no rendimento dos atletas? Você vai ouvir um especialista falando sobre isso já na sequência desse vídeo. E vamos falar também sobre o imbróglio da demissão dos 186 funcionários. O sindicato quer acordo, está pensando em paz, pode fazer uma grande reunião para selar esse definitivo acordo. Mas olha, o negócio parece que vai durar e durar muito. Vamos falar também sobre a relação Vasco e BMG. Será que vai rolar grana por conta dessas muitas contas que continuam sendo abertas? E um jogador do Vasco que poderia sair, será que ainda há interesse? E hoje vamos falar do Coritiba, o Coxa Branca. Nós não vencemos eles no Campeonato Brasileiro e temos que vencê-los agora na Série B. Eles vão ser apresentados aqui nesse AVNews. A gente volta já, depois que a guitarrinha tocar. Que tal ganhar até R$4.000 por mês, fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto, em casa, online, sem nenhum risco? Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica ali, paga R$67 e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até R$4.000. Curta lá! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, dia 11 de maio de 2021, está entrando no ar o nosso AVNews. Eu peço aquele like e que você possa pegar esse link e espalhar aí pelos seus grupos para que mais vascaínos possam nos assistir. Hoje foi dia de reapresentação, o time voltou a treinar, voltou a estar em atividade. E a grande dúvida em relação à formatação da programação para a semana toda. Por quê, Flávio? Porque o jogo domingo é às 11h05. Muda muito. O Vasco geralmente treina à tarde e para treinar de manhã, a preparação é completamente diferente. A gente recebeu a informação de que os treinamentos vão mudar de horário. O Vasco vai passar a treinar de manhã para ter, sim, um relógio biológico para os atletas adequado em função da questão do horário das 11 horas da manhã. E olha, isso é fundamental, porque traz, sim, muita diferença. Imagina, você vai jogar às 11, acorda às 8. Você vai comer o quê? Que tipo de alimentação é ideal? A alimentação do café da manhã te sustenta para o jogo? Tem que beber mais água? Precisa comer massa, carboidrato? Eu fui ouvir um ex-fisiologista do Vasco da Gama, competentíssimo, Daniel Gonçalves, que esteve no Vasco até ano passado, um dos profissionais mais competentes e que hoje presta os seus serviços à Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele é coordenador científico do Palmeiras e eu fiz essa pergunta a ele. Quero saber, há sim uma mudança de rotina em relação a jogadores quando atuam às 11 horas da manhã, Daniel? Bom, Flávio, um abraço aí para o amigo e para todos aí que nos acompanham. Jogar às 11 horas realmente gera uma rotina diferente daquilo que todos aí que acompanhamos e trabalhamos com futebol estamos habituados. Os jogos normalmente são na parte da tarde, nos finais de semana ou na parte da noite, nos dias de semana, e jogar às 11 horas faz com que o atleta tenha que acordar mais cedo, tenha uma preparação especial visando o jogo. Mas não é uma preparação tão longe daquela que o atleta está habituado no seu dia a dia, pois os atletas normalmente treinam na parte da manhã, às 9, 9h30, 10 horas. Então, essa rotina ela tem que ser adaptada somente visando aí a competição, o jogo. Requer que o atleta durma mais cedo na noite anterior, que a sua refeição também de véspera ela seja mais reforçada aí no quesito de armazenamento da energia, como de carboidrato, já que ele vai fazer somente uma refeição antes do jogo, que seria o café da manhã. E esse café da manhã é oportunizado para aqueles que têm o hábito de tomar o café, né, o café com leite, com as frutas, os cereais, ou de fazer uso até mesmo do pão, e aí o carboidrato é proporcionado dessa maneira,
através também de proteínas magras, através dos frios, ou também proporcionado também através de carboidratos, né, como macarrão. Alguns fazem uso de macarrão, batata, mesmo sendo no período da manhã, para gerar energia para o jogo. E essa refeição tem que ser feita por volta de 8 horas, 8h30, para dar tempo de fazer o esvaziamento gástrico, né, a digestão, sem também comprometer o armazenamento da energia. Uma situação a ser verificada também é o aumento da temperatura, consequentemente mais riscos, né, a diminuição da performance por conta da desidratação. Então o atleta tem que se hidratar bastante antes, durante o jogo e também na véspera do jogo. E o despertar, né? O despertar que é feito também de forma que o atleta acorde de volta de 7 horas, 7h30, para que dê tempo dele ficar ativo aí para o jogo. Situação essa resolvida. Amanhã no Bom Dia Gigante a gente vai ter o depoimento do Dr. Gustavo Caldeira, que é médico, coordenador médico do Vasco, que vai falar sobre esse assunto, porque é sim uma preocupação de adequação dos atletas à questão do horário. E o técnico Marcelo Cabo vai também querer saber da situação do zagueiro Hernando, que é uma situação que preocupa, porque o jogador não vem jogando, tá aí recebendo todos os cuidados necessários, não é lesão, mas precisa estar bem adequado. Afinal, faltam aí 2 semanas e meia para a abertura do Campeonato Brasileiro da Série B. E também para saber da volta dos jogadores que foram poupados da última partida contra o Madureira. O volante Bruno Gomes, o zagueiro Ulisses, o lateral esquerdo Riquelme, o atacante Léo Jabá e o volante Rômulo. Da mesma forma também a evolução de Thales Magno e Vinícius. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Torcedores vascaínos, o Vasco e seus velhos problemas de justiça, de grana. Informação dada ontem pelos companheiros do Sport News Mundo, o Vasco está numa enrascada em relação àqueles 186 funcionários que foram demitidos em março. Dentro de um plano de demissão por conta de diminuição de receitas, o Vasco fez a liberação desses 186 funcionários. Pagou o que devia mais recente e fez uma proposta que foi encaminhada à Assembleia do Sindeclubes, o Sindicato de Clubes e Entidades Esportivas, para parcelamento até o final da gestão Jorge Salgado, 2023. Essa proposta foi negada. E ainda pior, um juiz, um magistrado de nome Robert de Assunção Aguiar, da 60ª Vara do Trabalho, você está vendo aí, expediu essa ordem, que todos esses 186 funcionários sejam readmitidos em 5 dias. Caso isso não aconteça, o Vasco da Gama vai pagar multa pesada. E vai pagar multa também em outras situações. Pagamento de plano de saúde, de rescisão, enfim. Dar todo o apoio aos funcionários, precisa resolver isso em 5 dias. Mas não vai resolver. E essa é a grande realidade. O Vasco provavelmente vai recorrer, vai buscar na justiça, de alguma forma, tentar fazer um novo acordo, uma nova proposta. E eu hoje entrei em contato com o Dr. Henrique Fragoso, que é o advogado do Sindeclubes. Henrique Fragoso é daquela situação da Caixa Econômica Federal, lembra? Daquele dinheiro que ficou preso, ele tinha conseguido liberar por conta também de pagamento de salários, esse dinheiro seria usado, e no final, como era um dinheiro que dependia de CNDs, de certidão de débito negativo, tudo isso implicou numa negativa da Justiça. E aí o dinheiro ficou preso. Henrique Fragoso me disse o seguinte: é difícil. O Vasco realmente é dos clubes do Rio de Janeiro o mais complicado para se negociar. Sempre foi assim. E há uma questão que envolve também política, a politização. Muitos que saem não abrem mão de nada, não querem fazer acordo, até por conta de não gostarem da gestão, de não gostarem de figura A, B ou C. Outros querem fazer acordo, querem sentar com o clube, precisam receber, mas sabem que se entrar numa fila vai demorar anos e anos e anos. E outros querem ser readmitidos. Gostariam sim da ideia de serem readmitidos.
Mas o Vasco provavelmente vai brigar por isso. E aí vai ficar essa celeuma porque os funcionários não recebem e o Vasco porque não vai ter condição de pagar cerca de 3 milhões e 800 mil reais para quitar absolutamente tudo. É um dinheiro que hoje o Vasco não tem. Não tem para pagar isso. Então o que me disse Henrique Fragoso? Quer fazer uma reunião, uma grande mesa, com o Ministério Público, também com o Vasco e os Sindeclubes, para se chegar a um denominador comum. O sindicato sabe da dificuldade dos clubes do Rio de Janeiro, mas Henrique Fragoso lembrou também que com o Botafogo houve um caso semelhante. O Botafogo queria demitir 150 funcionários. No entanto, o Botafogo entrou em contato com o sindicato para pedir uma solução, uma ideia, porque não tinha dinheiro, foi bastante claro, e queria saber de que forma poder amenizar isso. E foi quase que assessorado pelo sindicato com vários subterfúgios, várias situações, gatilhos de diminuição por conta de medidas provisórias, enfim, conseguiu se ajustar de uma maneira que o Botafogo praticamente não demitiu ninguém, fez demissões apenas pontuais e não teve que pagar e entrar num problema tão sério como esse. O Vasco da Gama preferiu demitir direto para depois mandar a proposta e nesse caso está trazendo essa grande preocupação. Mas atrelado a isso, há uma outra situação que eu também quero levantar porque mais uma vez fiquei em dúvida. Uma informação dada pelos companheiros da Globoesporte.com, o Vasco pagou 3,7 milhões à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, o tribunal da CBF, que tem o papel de desfazer conflitos entre participantes do futebol nacional. Conflitos trabalhistas são de maior ação. Você deve se lembrar daquela celeuma do ano passado que quase o Vasco não inscreveu o Germancano por conta de uma ação do Jorge Henrique dentro dessa Câmara, de acordo. O Vasco teve que pagar o Jorge Henrique 1 milhão, fez o acordo e aí foi liberado de se inscrever, porque senão ficaria 6 meses sem inscrever ninguém. E acabou conseguindo inscrever Germancano, que estreou contra o Bangu no campeonato do ano passado. Então, dentro dessa situação, o Vasco tem uma certa experiência. Por isso, fez o acordo com 5 credores, mas vem mais coisa aí. Porque segundo o balanço do Vasco, o balanço apresenta um valor provisionado de 12,9 milhões em processos. Então vem mais bomba por aí para acertar. Mas a dúvida que fica é a seguinte: se você paga 3,7 milhões por um caso que é realmente importante, precisa ter liberdade para inscrever jogadores, mas você não tem como pagar 3,8 milhões aos funcionários por rescisão, seriam 2 pesos e 2 medidas? 2 assuntos importantes, se priorizou um em detrimento de outro, ou se achou que o outro poderia ter um acordo? Mesmo assim, conseguiu-se dinheiro para uma situação e para outro não se tem dinheiro. E a pergunta, e esse dinheiro veio da onde? Foi mais um empréstimo? Foi alguém que doou? Foi uma vaquinha? Como isso conseguiu ser arrecadado para que o Vasco pagasse 3,7 milhões à CBF? Ou é ainda daquele pequeno aporte de 25 milhões iniciais que o Vasco ainda sobra para poder provisionar? Era interessante que a gestão do clube pudesse explicar isso, como hoje mais uma vez perguntei a respeito da explicação do aporte de 70 milhões, matéria que nós demos semana passada com o consultor financeiro Alexandre Almeida. Eu hoje recebi uma informação de uma pessoa de dentro do Vasco que disse: olha, existem casos sim em que debêntures podem ser colocadas no mercado mesmo que o clube não seja SA. Não saiu daí o papo. E eu quero me aprofundar um pouco mais nisso. E também sobre a questão das CNDs, mais um detalhe. O Vasco diz que pode fazer através de lei de incentivo várias ações. Mas perguntei ao doutor Henrique Fragoso, porque ele é advogado do sindicato, sobre aquela questão do dinheiro da Caixa Econômica Federal dos 5 milhões. Vocês devem se lembrar. Ali não houve liberação porque não haviam as CNDs. E o Henrique me disse: Flávio, não há CND, porque nas situações atuais o dinheiro seria liberado se as certidões negativas de débito pudessem ser apresentadas. E o Vasco não as tem. Se não tem, não pode fazer lei de incentivo. Está truncada essa informação. Era mais uma informação que o clube poderia nos trazer claramente. Como fazer trabalhos com lei de incentivo se não tem as certidões negativas? E quem me falou isso foi um advogado que dependia das certidões para liberar o dinheiro da Caixa para poder pagar os funcionários. Ficam aí mais algumas dúvidas. Você conhece a aposta dobrada da 1xBet? Não? É muito simples. Primeiro comentário, você tem um link. Entre lá, faça seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, na hora de apostar em qualquer campeonato do Brasil e do mundo e em vários esportes,
Você coloca a palavra promocional Vascaínos e você vai ter a sua aposta dobrada. O que é isso? Você bota 20, vira 40. Coloca R$60, vira 120. Aposta dobrada. É na primeira aposta e você pode ganhar dinheiro. É bom que você tenha aí um fluxo de caixa. Tem um dinheiro guardado com essa aposta dobrada. Às vezes não precisa gastar tudo de uma vez. Mas quem sabe? Aposta, ganha um pouquinho, aposta, ganha um pouquinho, se anima e continua apostando. Só você pode ganhar dinheiro dessa forma. Com a parceria da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E continuando a nossa cobertura entre os 19 adversários do Vasco da Série B do Campeonato Brasileiro, hoje o nosso papo é sobre um time que nós não conseguimos vencer no Brasileirão do ano passado. O Curitiba. Sim, o Curitiba, que nós perdemos em Curitiba por 1-0 naquele polêmico jogo, teve aquele pênalti não marcado em cima do Neto Borges, lateral esquerdo. O Curitiba venceu por 1-0, pênalti feito pelo Iago Pikachu, um pênalti tolo. E aqui no Rio de Janeiro, para muitos, o jogo que rebaixou o Vasco. Perdemos num confronto direto para o Curitiba por 1-0, o gol do Hugo Moura, um chute de fora da área. Mas o Curitiba não vive um grande momento não, gente. Não está numa hora muito boa. Está fazendo um campeonato paranaense sofrível, preocupante. É um clube que tem o Couto Pereira como a sua base, um estádio inaugurado em 1932 para 40.502 espectadores, de ótima lembrança para nós. Lá conquistamos a Copa do Brasil de 2011 e que é treinado por um paraguaio de 44 anos, Gustavo Morinigo, que é um treinador que vem desde o final do Campeonato Brasileiro, inclusive comandava o Curitiba naquela partida aqui no Rio de Janeiro, em que o Henrique foi expulso, enfim, e o Vasco acabou se complicando. Tem algumas figuras muito conhecidas, como o William Farias, volante, que fez até gol naquela decisão. William Farias rodou, é um ex-jogador do Curitiba e acabou voltando para casa. Rafinha também é um jogador que estava naquela equipe, já bem veterano, vai estar no time paranaense para a disputa da Série B. Luciano Castan, irmão de Leandro Castan, é um dos reforços do Curitiba, saiu do Nordeste, onde esteve durante muito tempo, e vai reforçar o Coxa Branca durante o Campeonato Nacional. E hoje o Curitiba anunciou a contratação de um veterano, jogador que jogou também no Curitiba, é cria da equipe, jogou aqui no Rio de Janeiro, no Fluminense, jogou no Palmeiras e jogou até em Seleção Brasileira Copa do Mundo. O Henrique, zagueiro de 34 anos, que volta ao Curitiba 13 anos depois. Vamos até Curitiba ouvir Felipe Dalck, da Rádio Banda B de Curitiba, que vai falar de como está o Coxa Branca para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Felipe. Olá, Flávio, um grande abraço a todos que nos acompanham. Curitiba ainda espera alguns reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. A meta é subir para a Série A já nesta temporada de 2021. O próximo reforço contratado deve ser o zagueiro Henrique, que saiu das categorias de base do clube em 2008, foi para o Palmeiras, Barcelona, Bayer Leverkusen, jogou também em Fluminense, em Corinthians, em Palmeiras, recentemente estava no Belenenses. O time do jogador, na verdade, hoje garantiu aí a permanência na primeira divisão portuguesa e com isso ele já foi liberado para acertar com o Coxa. A tendência é que nos próximos dias ele possa chegar, fazer exames médicos e assinar o seu contrato. Mais 4 atletas devem chegar. 2 atacantes de velocidade. Curitiba ainda tenta Lucas Braga, que pertence ao Santos e está com a situação indefinida no Peixe. Tenta também um meio-campista e mais um lateral esquerdo para compor o elenco alviverde, já que o Romário hoje é considerado titular. São 3 jogos de derrota consecutivas do Coxa no Campeonato Estadual que trazem uma instabilidade até aqui, porque se antes estava indo muito bem, com apenas uma derrota com o seu time reserva, classificações na Copa do Brasil, agora a situação já é um pouquinho diferente, uma pressão a mais e jogadores que vêm se lesionando geralmente. Por exemplo, o Robinho, ex-Grêmio, ex-Cruzeiro, ex-Palmeiras, que jogou no Curitiba também. O jogador ainda não conseguiu ter uma continuidade e já passou por 3 lesões musculares, mas ele tem contrato aí de produtividade com a equipe Coxa Branca. O Curitiba aos poucos remonta o seu elenco numa reestruturação, um novo departamento de futebol, uma nova diretoria que assumiu no início de 2021 e o Curitiba está tentando se reequilibrar, principalmente na parte financeira, para daí sim poder evoluir no campo também. Da Rádio Banda B de Curitiba, repórter Felipe Dalck. É isso, que a gente possa dar mais sorte e também mais competência para vencer o Curitiba, que continua na Copa do Brasil. Vai enfrentar o Flamengo, dificílimo adversário.
E a gente espera o Coritiba para que a gente vença e não tropece, como aconteceu no Brasileirão do ano passado. E para encerrar esse AVNews de hoje, eu quero dar 3 informações. Você está vendo aí um contador das contas abertas com a torcida do Vasco prestigiando o BMG, o Banco BMG, o patrocinador master do Vasco da Gama, quase chegando a 80 mil contas. Olha, muita gente quer entender como é que está essa parceria com o BMG. E eu vou colocar no ar um e-mail que a gente recebeu hoje do Luiz Fernando Calazans Pereira. Por isso que é muito importante a gente sempre receber mensagens, dúvidas, porque daí podem surgir boas informações. E ele diz, chegamos a 81 mil contas. Esse contador está um pouco atrasado, é verdade. Aquele compromisso de 10 mil contas, o Vasco receber 200 mil reais, ainda está valendo? Desde antes de chegar a 50 mil, ninguém mais se posicionou. E o CT, falta quanto para finalizar o projeto? São dúvidas normais, porque a partir do momento em que o Vasco BMG faz esse anúncio de mais de 80 mil contas, o torcedor quer saber, esse dinheiro que a princípio iria para o CT, continua ou não continua? Eu hoje apurei no Vasco o seguinte, há um acordo entre Vasco e BMG, um contrato em que os valores e também aquilo que é arrecadado depende muito de gatilhos dentro do contrato, para que esses valores sejam direcionados para grandes promoções. No caso do CT, é uma promoção que já acabou. A questão das 10 mil contas, o Vasco receber 200 mil reais, não existe mais. Então, nesse momento, a abertura de contas para o BMG é realmente um número impressionante, bacana, mas o Vasco está vendo de que forma essa solidificação do BMG como banco do Vascaíno pode trazer novos benefícios. Volto a dizer, existe um contrato, existe um acordo e dentro desse acordo o ponto principal era a doação de 200 mil reais a cada 10 mil contas para o CT. A situação do CT se findou, estancou, pelo menos na primeira etapa. Mas e aí? As contas continuaram sendo abertas. É o que o Vasco está negociando com o BMG para que novos aportes sejam feitos em outras promoções, em outros produtos. Eu falei hoje com o VP de Marketing, Vitor Roma, e ele me passou exatamente essa posição. Há gatilhos que podem fazer esse dinheiro ser redirecionado, variando até a remuneração. Mas o contrato não especifica para onde vai o dinheiro. E isso exatamente que está sendo discutido. E completou, o modelo está sendo negociado, vai vir algo por aí. É o que a gente espera. E aí eu fui correr atrás até da questão do CT. Será que o CT, que primeiro chegou entre 6 a 8 milhões de arrecadação, falta muito para a segunda etapa? Falta, gente. São 30 a 40 milhões para se fazer um CT inteiro. Um baita de um CT que você está vendo aí a imagem. Há uma segunda parte a ser usada, a ser construída, mas ainda falta muito dinheiro. O volante Bruno Gomes, a situação envolvendo a possibilidade dele ir para a Rússia, o negócio deu uma arrefecida, deu uma esfriada. Eu falei hoje com o empresário do jogador e ele me disse que o negócio está parado. A princípio, agora, os russos não querem aumentar a proposta, estão esperando uma melhor situação, até porque o Bruno Gomes saiu do time, não está jogando e, de repente, vão demorar um pouco mais para tomar algum tipo de decisão. E há 25 anos atrás, a gente perdia um dos maiores ídolos da história do Vasco, um dos maiores jogadores da história do Vasco. O artilheiro da Copa de 50, o grande Ademir Marques de Menezes, atacante espetacular, jogador que tinha um apelido de queixada pelo rosto, mas era um jogador que realmente fazia diferença em campo. E fica a saudade dos vascaínos 25 anos depois, sem o querido e inesquecível Ademir Marques de Menezes. Estamos concluindo esse AVNews e eu quero fazer um registro aqui. Desculpe a vocês se de alguma forma não consegui fazer um programa à altura daquilo que a gente busca todo dia. Juro que foi muito difícil hoje. Já desde dezembro venho vivendo aí um drama pessoal junto à minha família, minha querida esposa. Nós todos aqui perdemos um pilar da família, que foi minha sogra em dezembro, e hoje eu perco meu sogro. Meu sogro Mauro Rodrigues da Cunha, mineiro de Uberaba, vinha lutando aí por conta da idade mesmo, causas naturais, e as infecções vêm com mais de 90 anos de idade, viveu muito bem, era tricolor, mas virou vascaíno por causa do genro, não há nenhuma dúvida disso. Uma figura que me ensinou o quão importante é ser simples,
o quão importante é amar aquilo que faz, amar as pessoas e ter respeito, ouvir, principalmente os mais velhos. Isso é fundamental. Fica aqui a minha saudade, o meu beijo eterno para essa figura inestimável. Saudade das nossas biritas, das nossas massas de domingo, dos nossos papos, das nossas conversas, falando de conversa fiada, como dizem os mineiros. Fica aqui a minha saudade, mais uma vez, desculpas a vocês por conta de talvez não ter conseguido dar tanto entusiasmo como costumo dar. Até as palavras estão saindo com dificuldade, mas é a vida, assim é. Fica aqui a minha homenagem a essa grande figura, que foi um segundo pai. Alguém que me ensinou a exatamente isso, a ter o papo de homem, porque às vezes é muito importante para um filho homem que perde um pai, ter alguém como meu sogro para poder preencher. Agora a gente vai ter que seguir a luta sozinho. Grande abraço a todos vocês. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, à tarde tem um Boletim AV e à noite nós estaremos aqui, porque a vida continua, a vida segue com o AV News. Grande abraço, tchau turma.